Olá, olá, crossdressers. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, falando um pouco sobre a Sister Hong. É um caso que tá bombando aí e tem muitas camadas, Pra quem não viu, mas eu acho que vocês já devem ter visto, né, por aí, esse caso. Eu vou resumir pra vocês, que é o quê? Não sei a identidade de gênero real dessa pessoa, mas estão divulgando por aí que é um homem que tinha essa personagem, a Sister Hong, na qual ela chamava homens pra ter relações sexuais e ela dizia que era uma mulher cis, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, tá? Aí eles chegavam lá, não era uma mulher cis, na verdade era uma CDzinha, uma crossdresser, e mesmo assim os homens tinham relações com ela. E o babado é que ela gravava todas as relações e vendia na internet. Até que um dia vazou tudo, ela vazou os bofs, e tinha bofe casado, tinha bofe que tinha namorava, né? E, enfim, eu acho que ela foi presa, né? A gata foi presa. Eu tô falando no feminino porque eu tô falando da Sister Hong, tá? Não tô falando do bofe, que é o cavalo dela, né? Enfim. Muitas camadas, né, gente? Eu acho que ela fez uma coisa que todas nós gostaríamos de fazer, que é expor os sigilosos. Expor esses homens que só usam a gente pra objeto sexual, né? Eu já quis fazer muito isso, expor nome, expor a imagem. Esse homem me tratou de maneira desumana e é essa a cara dele, ele é um travequeiro e XYZ. Ok. Claro que são situações diferentes, né? Eu sou uma mulher trans e ela é uma CDzinha, são coisas bem diferentes, tá? Mas o que temos em comum são, assim, que nós três, né, mulher cis, mulher trans e CDzinho, que nós temos em comum é a feminilidade, né? E homens héteros gostam de feminilidade, então eles meio que vão buscar isso. Mas eu achei uma situação, olha, que eu, de certa maneira, eu vou colocar a minha opinião aqui, tá? Ela fez o que muita gente gostaria de fazer, muitas de nós gostaríamos de fazer, eu acho que até já falei isso, que é divulgar esses caras, e eu achei ótimo, achei maravilhoso que os caras bateram com a cara no chão, entendeu? Foram linchados mesmo, eu acho que boy tem que ser linchado. Só que ela não acertou, né? Ela também teve as consequências disso, né? Isso é satisfatório de certa maneira, mas tem as consequências, porque isso é um crime, né? Divulgar as pessoas, né? Filmar sem consentimento, divulgar, assim, é um crime e ela tá pagando por esses crimes, né? Mas eu também tô olhando muita gente vendo isso como uma chacota, sabe? Desses homens que ficaram com ela, chacoteando os homens, como se isso fosse uma coisa ruim, entende? Como se ela fosse uma palhaça e ela não fosse merecedora de um tipo de afeto, entendeu? Vocês viram como são várias camadas e que dá pra aprofundar várias coisas nesses assuntos? Que, enfim, esses homens, por que eles não podem ter o seu desejo livre também, né? E tem que ficar escondendo da esposa, tem que ficar escondendo da namorada. E é toda uma cultura, assim, principalmente no país que isso aconteceu, né? Só que a gente consegue perceber que não é só lá, não é só aqui no Brasil que acontece. Isso é uma coisa mundial, né, que acontece no mundo inteiro. Esse sigilo, essa vergonha de falar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, né, sobre o que a pessoa quer mesmo explorar sexualmente ou também afetivamente. Que teve caras que foram mais de uma vez, né, ficar com ela. E que eram caras sigilosos e casados, né?
Então, assim, são muitas camadas. Então tem essa camada dela divulgar os caras e isso ser satisfatório. Esses caras sigilosos, né? Tem outra camada das consequências, né? Disso ser um crime e ela está pagando por isso. Que, assim, temos que concordar que não é uma coisa... Eu acho que ela meio que pagou o pato por todas, sabe? Ela levou a consequência por todas. E também a camada de zoar os caras, né? Que estão ficando com uma CDzinha, que estão ali exercendo o seu desejo por um corpo que eles têm desejo, né? E esse linchamento eu acho muito... Não sei nem a palavra, mas é um tipo de fobia, né? Beira até um pouco da transfobia, assim. Ela não é trans, mas beira um pouco da transfobia, né? Porque sei lá, CDzinha fobia, CD-fobia, não sei. Pode ser uma CD-fobia aí, né? Mas tudo que sai da normatividade, dos desejos normativos sexuais e dos desejos impostos pela sociedade, né? Eles são linchados, infelizmente, são taxados. Então, eu acho que é um caso pra gente refletir como a gente deve tratar o outro, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tanto dessa parte feminina, dessa mulheridade, tanto do outro lado desse cara que tá buscando esse tipo de prazer com esse corpo, né? Como que esse cara, principalmente desse lado, acho que principalmente desse lado deve ser refletido, né? Como que ele trata, e também como que ele trata essa pessoa e como que a sociedade trata esse tipo de acontecimento, que é uma forma bem fóbica, né? Foi o que eu percebi vendo as notícias por aí, os comentários, né? Muita gente chacoteando tanto ela, por ser quem ela é e pelo que ela gostava de fazer. Não tô falando da parte dela gravar o vídeo, dela registrar esses momentos. Tô falando dela ser quem ela gostava de ser, né? E também pelo outro lado do preconceito e de ser muito problemática essas falas sobre esses homens que ficam com esses corpos, né? Com essas corporeidades e desse tipo de relacionamento. Acho problemático o jeito que a mídia e o público recebeu, né? A maioria, como que eles receberam esse tipo de notícia. Os nossos desejos sejam livres. Queria falar, acho que foi um vídeo rapidinho aqui, só pra gente... Eu queria só expor um pouco das minhas ideias, porque eu acabei de ver esse caso, né? Eu tô um pouco atrasada. Acabei de ver esse caso e já liguei a câmera e já comecei a falar. Então, coloquem nos comentários aí o que vocês acham sobre esse caso. Quais camadas a mais também dá pra se aprofundar sobre isso. Que é bem complexo e pegou todo mundo, foi uma polêmica. Foi um estouro, foi um bafafá. Um bafafá, Bi. E é sobre isso, gente. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Quem chegou aqui, digita Sister Hang, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.